Nós estamos iniciando o mês de fevereiro 2021 e o Senhor tem sido bom para conosco. Ele colocou uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar com vocês nessa noite. O tema, quero ler um versículo. Nós vamos ler alguns versículos bíblicos ao longo dessa noite, mas eu quero começar pelo Salmo, um versículo apenas, Salmo 133, versículo 1. Deixa eu me encontrar aqui. Salmo 133, versículo 1. Quero lembrar vocês que essa semana nós vamos estar tendo um bazar bem abençoado. Compartilhe e divulgue. O bazar será sexta e sábado, das 9 às 4 da tarde. E o Senhor preparou aí muita coisa. E os nossos bazares têm abençoado vidas, tem sido abençoador para o ministério e também tem abençoado vidas, amém? Então compartilhe, divulgue. Último sábado do mês nós vamos ter aí um culto de jovens abençoado. O tema desse culto, oportunidades. Quem vai trazer a palavra, Daniel Marques, glória a Deus. Está ali hoje com a esposa do ladinho dela, glória a Deus. E eu creio que vai ser um tempo abençoado. Daniel já está compartilhando? Já está convidando? Começou? Opa, então tá bom. E a gente já vai liberar o convite aí para vocês estarem compartilhando e divulgando. Convide um jovem, convide. Eu creio que vai ser um tempo abençoado também na presença do Senhor. Amém? Salmo 133, versículo 1 diz assim: ó, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. Aleluia. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes, e como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Olha que tremendo, olha que princípio profundo. É no bom relacionamento, na união entre os irmãos, aleluia, que o Senhor, Ele ordena a bênção. Então é muito importante que a gente venha viver aí e desfrutar de um relacionamento agradável, de um relacionamento prazeroso. Amém? Salmo 133, versículo 1. Eu quero que você grave e guarde esse trecho no seu coração. E ele diz aqui no versículo 3, na parte B: ali o Senhor ordena a bênção. Último versículo: o Senhor ordena a bênção. Quando estamos unidos, quando estamos juntos em união, o Senhor ordena a bênção. Isso não é tremendo? Aleluia, glória a Deus. E eu quero trazer algo que o Senhor colocou no meu coração para vocês nessa noite, a respeito de relacionamentos saudáveis. Porque não tem como nós desenvolvermos uma união, uma amizade, se nós não estivermos vivendo um relacionamento saudável. Amém? Você crê nisso? Pode colocar, Fábio, para mim, por favor, meu querido. Glória a Deus. Pastora Cá, você está com a internet aí ligada? Se tiver algum pedido, alguma coisa. Amém. Glória a Deus. Deixa eu ficar aqui, que eu quero que vocês... Relacionamentos saudáveis. Nós lemos aqui esse trecho. Fica com esse trecho aí no teu coração. Depois nós vamos voltar um pouquinho para ele. Mas nós vamos falar nessa noite desse relacionamento saudável. Envolve tantas coisas. Relacionamento com quem? Com Deus, não é? Família, amigos, escola, trabalho. Hoje vai ser uma palavra um pouco diferente para que você possa receber no seu coração. Início de mês, direcionamento do Senhor que Ele sempre tem para nós. Diante da sociedade. Pode passar, Fábio, para mim, por favor. Só que esses relacionamentos, nós precisamos entender um pouquinho a base para esses relacionamentos. A base para esse relacionamento, ou seja, a estrutura. Pastora, qual seria a estrutura para esse relacionamento saudável? Eu preciso saber. Estamos vivendo
relacionamentos tão tóxicos e tantas coisas que vêm às vezes para ferir ao invés de levantar, não é assim? Então eu e você precisamos estar posicionados em Deus, e nós precisamos de uma estrutura, de uma base, de uma estrutura para vivermos relacionamentos saudáveis, ok? Então essa primeira base, eu quero falar um pouquinho para vocês. Eu coloquei lá em cima, a primeira base para nós é a estrutura. Deus é a nossa estrutura, Deus é a nossa base, ok? Eu vou começar por Ele, porque Ele é a nossa estrutura. Nós que seguimos e buscamos pelos princípios da palavra o nosso primeiro relacionamento com o Senhor. Jesus, Ele declarou em um certo momento, Mateus 22:36, que nós devemos o primeiro e maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, semelhante a esse, amar ao próximo como a mim mesmo. Então olha, por isso que eu coloquei Deus, vocês estão vendo aí, o próximo e eu, ok? Então, pastora, o que eu preciso? Qual é a estrutura desse relacionamento? Qual é essa base desse relacionamento com Deus? Em primeiro lugar, o relacionamento com Deus, pode manter aí mesmo, Fábio. Existem vários princípios de relacionamento para nós nos relacionarmos com Deus, mas eu quero citar 3 nesta noite. E o primeiro, ele se baseia na fé. Para você iniciar um relacionamento com Deus, você vai precisar exercer a fé. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você tentar um relacionamento sem tentar agradar o outro, já vai ficar difícil. Então a fé é a nossa base. A fé é a nossa primeira base nessa estrutura desse relacionamento com Deus. Porque eu preciso, para me agradá-lo, eu preciso ter fé. E sem fé é impossível. Segundo, o amor. A base, a estrutura desse relacionamento é o amor. Por quê, pastora? Porque eu amo? Não. Porque Ele nos amou primeiro. Anota aí, porque não vai dar para a gente passar. Fé, Hebreus 11:6, não vai dar para colocar. Amor, 1 João 4:19. Esse amor não se baseia o quanto você ama, mas o quanto você é amado por Ele. Consegue entender? 1 João 4 diz: nisso consiste o amor, não nós que amamos primeiro, mas Ele nos amou primeiro. Então esse amor, esse relacionamento, eu quero me relacionar com Deus, eu preciso trazer esses 3 fundamentos, eu preciso entender isso, para que esse relacionamento funcione e dê certo, amém? Terceiro ponto, a confiança. A confiança. Por que a confiança? Essa confiança, ela tem 2 degraus. Isaías 55, versículo 8. Versículo 8 diz assim: que os caminhos do Senhor e os pensamentos dele são muito mais altos do que os nossos. São mais altos do que os nossos. São maiores do que o nosso. Então quando eu desenvolvo um relacionamento com Deus, eu preciso partir desse primeiro princípio. Os planos dele são mais altos, os caminhos são maiores. Ou seja, ele tem o controle que eu não tenho, ok? E qual é esse segundo degrau, pastora? Esse segundo degrau está relacionado àquele que me conhece. O Fábio colocou logo no início: Deus que me vê. Salmo 139. Quem já leu o Salmo 139? Salmo 139 fala da grandeza desse Deus que nos conhece. O salmista, ele começa: Senhor, Tu me vês em todos os lugares, em todos os momentos, para onde quer que eu vá, o Senhor me vê, o Senhor me conhece. Então eu quero dizer para você: o Senhor te sonda e te conhece, e Ele sabe tudo ao teu respeito. Eu não sei, mas Ele sabe tudo ao teu respeito. Então nesse relacionamento, nessa estrutura para esse relacionamento saudável, isso precisa se basear na fé, no amor e na confiança, que os planos dele são maiores, então são melhores. Ainda que eu não entenda, ainda que eu não compreenda, eu creio pela fé que eles são maiores, porque a sua palavra me diz que os planos do Senhor, eles são perfeitos. Ele é bom para mim, Ele é agradável para mim e para você. Amém? Vocês estão entendendo? Eu estou indo muito rápido. Tudo bem? Estão compreendendo comigo? Salmo 139 é tremendo, porque ele nos vê como um raio-x na mão.
E esse salmo diz assim, lá no versículo 16, que quando nós estávamos sendo formados no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia. Eu amo isso, eu sou apaixonada por isso, porque nós estamos falando de alguém que te conhece de verdade, de alguém que te conhece por inteiro, que sabe tudo ao seu respeito. E isso é maravilhoso. Tanto que o salmista fala, isso é indescrutável, é tremendo, esse pensamento vai além do que eu posso imaginar. Então é maravilhoso isso. E isso me tira de um certo lugar. Eu não fui amado. Eu fui um erro, né? O meu nascimento foi um erro. Eu esperei menina, veio menina, esperei menino. O contrário, a camisinha falhou, o remédio deu errado. Não, porque quando eu entendo que Ele me conhece desde o ventre, quando eu estava sendo formado, uma substância ainda informe, então eu entendo que eu fui desejada e amada pelo Senhor. E eu quero que você entenda isso também. Porque às vezes vem tantas coisas, né? Tantas bagagens, mas nós estamos partindo do princípio da palavra. Porque aí você vai conseguir lidar melhor com tudo isso que vem depois. Sentimentos de frustração, rejeição, tantas coisas. Por quê? Porque você vai saber que você não foi um acidente, ok? Que você foi amado e desejado por Deus. E Ele te conhecia quando você estava sendo ainda uma substância informe. É isso que o Salmo 139 nos fala. Aleluia! Glória a Deus. Então a primeira base dessa estrutura é o relacionamento com Deus. Depois, o relacionamento com o próximo. Vamos falar um pouquinho agora desse relacionamento com o próximo. Um mandamento precioso e de importância semelhante a que Jesus traz. Quando Jesus diz que o primeiro mandamento, lá em Mateus 22, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesma. E esse relacionamento, esse amor com o próximo, Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus é o nosso exemplo de altruísmo, de amor, de amar o outro. Um amor desinteressado do que o outro pode proporcionar. Um amor desinteressado, um amor ausente de egoísmo. É uma atitude quando eu desejo o bem-estar do outro. Quando eu desejo o bem-estar do outro, ou quando a minha ação em amar, sem esperar uma troca, né? De uma geração que estamos vivendo, que é tudo toma lá, dá cá. O que eu me beneficio com você? O que eu vou me beneficiar com aquilo que você vai fazer ou estar? Então vai tomando conta. Então nós aprendemos com Jesus uma atitude nobre, em que temos que amar o próximo, mas amar ao próximo, e Jesus é o nosso maior exemplo disso. Esse amor sem esperar do outro, né? E olha que Jesus, Ele passou por muitas coisas, mas a palavra é tão linda que diz assim, que Ele amou até o fim. Esses são os versículos. Ele amou até o fim. E esse amor, esse outro amor para mim mesma é importante, pastora? Sim, é muito importante amar a mim mesmo. E isso também vai envolver muitas coisas. É importante que você se ame. Mas escute, é importante que você se ame para que você possa amar ao próximo assim como você ama a si mesmo. Então é um conjunto, faz parte desse relacionamento. E esse amor para mim, né? Você vai entender, para não distorcer o que eu estou falando ou ministrando. Esse amor para mim é esse autorreconhecimento, a gratidão que falamos aqui, autoconhecimento, aprender a reconhecer. Quando eu me amo, eu me conheço, eu busco me conhecer. Então eu começo a aprender as minhas dificuldades, as minhas habilidades, as minhas inseguranças. Isso faz parte desse pacote que às vezes nós passamos desconhecidos de nós mesmos. E preste atenção, se você não se conhecer, o outro vai achar que te conhece. Então tome cuidado com isso. Amém? É muito importante esse autoconhecimento. E eu vou falar aqui também que nós temos 2 degraus a esse autoconhecimento. Primeiro, qual é esse degrau, pastora? Está lá em Gênesis 1:26. Eu preciso entender a minha identidade como alguém que foi formado à imagem e à semelhança de Deus para o seu propósito.
Olha o que Gênesis 1:26 diz. E Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso diz respeito à minha identidade. Eu fui criado à imagem e à semelhança de Deus para o seu propósito. E isso inclui as minhas capacidades, os meus talentos, isso inclui, dons, isso inclui tudo que diz a respeito a nós. Ok? Então essa é a primeira chave. Você precisa saber e lembrar que você foi formado e criado à imagem e à semelhança de Deus. Segundo, qual é o segundo ponto, pastora? Provérbios 3:5 diz assim: confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Amém? Então escute aqui, para você não distorcer aquilo que você aprende ao seu respeito. Você reconhece a sua identidade, um ser humano amado, desejado por Deus, a qual Ele conhece você desde da fundação, do início da fundação do mundo. Ele te acompanha, mas tudo que você faz, tudo que você realiza, até o que você não consegue, não pode estar apoiado no seu braço, no seu entendimento, mas precisa estar apoiado no Senhor, com todas as suas forças e com todo o seu coração. Então não depende do teu braço forte, não depende de habilidades apenas, não, depende de quê, pastora? Quando eu confio no Senhor de todo o meu coração e eu não me apoio no meu próprio entendimento, não, eu entendo que o meu entendimento, ele vai me dar suporte, mas a partir do momento que eu vou me conhecendo, eu reconheço que o meu ponto de partida não é naquilo que eu sou capaz, mas nele que me conhece e me formou. Consegue entender? Amém? Então olha que interessante, nosso relacionamento primeiro é Deus, dele para mim, agora dele de novo para mim liberar para o outro, porque ele fala amar ao próximo como a ti mesmo. Então eu recebo dele e aí eu posso liberar. Estão entendendo? Vem dele para mim, vem dele de novo para mim, para que eu possa liberar, para que eu possa estender para o outro. Se eu não consigo entender o valor da minha vida diante ao Senhor, como eu vou entender o valor do outro? E nesse processo, nessa construção, nesse relacionamento saudável, como nós vimos aqui, primeiro com Deus, com o outro e comigo mesma. E eu preciso entender que eu sou criada à semelhança de Deus para o propósito dele. Aí entra numa área bem delicada, porque não tem como falar de relacionamentos se eu não falar da segunda questão, de uma terceira questão que nós vamos entrar agora. Pode passar, Fábio, por favor. Sentimentos. Fale comigo, sentimentos. Tem relacionamento sem sentimentos, sem envolver sentimentos? A gente pode até tentar, mas não vai dar certo. Sentimentos. Você já percebeu como nós estamos entrelaçados às pessoas ao nosso redor? Consegue mudar para a próxima, Fábio? Depois dos sentimentos? Já deu. Ele está sentindo, tá no processo de sentimento aí, né? Tá bom, tudo bem. Você já percebeu como estamos entrelaçados às pessoas ao nosso redor? Mesmo que você não queira, estamos entrelaçados com pessoas. Trabalho, igreja, família, amigos. E sentimento é complexo, hein? Sentimento é complexo. E eu quero que você entenda algo que é muito interessante, porque o sentimento, o que seria esse sentimento? Esse sentimento, ele é a ação de sentirmos, de perceber através dos sentidos, é onde entram as emoções. Através das emoções. Então os sentimentos, eles dão cor para a nossa vida. Eles moldam a nossa personalidade e eles dão significado para as nossas vidas.
Que pena que daqui a pouco volta aí o projetor, tudo bem. Eles vão dando significados para as nossas vidas. E as emoções, às vezes, né? Às vezes fica meio confuso. E as emoções? As emoções, elas nos ajudam e ajudam muito. As nossas emoções foram dadas por Deus. E escute, a emoção, diferente do sentimento, ela é uma reação. Ou seja, ela é um estímulo interno ou externo. Então, coisas que me influenciam, preste atenção para você entender isso. Isso faz parte do nosso relacionamento. A emoção é uma reação, é um estímulo interno, sabe aquelas lembranças, pensamento. E a minha emoção, ela começa, né? Ela é uma reação. E eu vou, de uma certa forma, gerar um sentimento com aquela minha reação, com aquela minha emoção. Por isso que é tão importante você se conhecer à luz da palavra. Ok? Por isso que é tão importante você se conhecer à luz da palavra. Quando eu tenho consciência dessa emoção, então eu trago ela, eu trago ela dessa emoção, eu vou transformar ela num sentimento. E às vezes a gente não consegue lidar com o sentimento, não é assim? Quantas vezes nós temos dificuldade em lidar com sentimentos? Quantas vezes nós falamos que está tudo bem porque a gente não quer falar a respeito, mas sabe que aquilo não está bem. Mas às vezes é mais fácil falar, deixa para lá, esconder, porque as emoções, a menos que você reagir de uma forma intensa, às vezes as pessoas podem não saber. Quantas pessoas são peritas em guardar sentimentos, emoções, mantém ali, né? Então isso é muito sério. Então entenda, os nossos sentimentos, eles também fazem parte de sermos criados à imagem e à semelhança de Deus. E Ele nos deu emoções como uma bênção. Você precisa saber disso. Mas como tudo na vida, os nossos sentimentos também foram afetados pelo pecado. Como tudo, os nossos sentimentos e emoções foram alterados pelo pecado. Onde houve rupturas, onde houve tantas distorção. Abra comigo lá, já que não vai dar para colocar o projetor. Abra comigo lá em Jeremias. Jeremias no capítulo 17. Olha lá, que imagem bacana dos sentimentos, né? Que nós estamos entrelaçados. Você já percebeu como estamos entrelaçados com as pessoas ao nosso redor? O tempo todo nós estamos entrelaçados com pessoas. Agora Jeremias 17. Olha o que diz. Lembre-se, as emoções são bênção dadas por Deus, mas com a distorção, com o pecado, então houve uma distorção de sentimentos, de emoções. E Jeremias 17 no versículo 9, ele diz assim, vamos ver aqui o que ele diz: enganoso é o coração. Escute, na época da escrita do Antigo Testamento, o coração ele era utilizado para referir-se à vida interior, às emoções, os pensamentos, tomadas de decisões. Então no Antigo Testamento, quando a palavra fala sobre coração, ela está falando sobre as emoções, sobre os nossos sentimentos. E ele diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, ele é desesperadamente corrupto. E ele diz: quem pode entendê-lo? Se nós olharmos apenas para esse versículo, a gente se desespera. E nós vamos achar que não tem solução. Mas no versículo 10 é tremendo, porque ele traz a resposta e diz assim: eu, o Senhor, sondo o coração e provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Glória a Deus. Olha que tremendo. Isso traz uma semelhança quando Davi, no salmo que nós lemos, ele falou: Senhor, sonda o meu coração e vê se há algum caminho mau, e guia-me pelo teu caminho eterno.
É uma semelhança. Por quê? Porque o Senhor fala assim, nós lemos o versículo 9, que o nosso coração é enganoso, ou seja, os nossos sentimentos podem nos enganar, as nossas emoções podem estar desequilibradas, e eu penso, Senhor, estou acabada, falida, e aí a própria palavra me diz, não, eu, o Senhor, sondo o teu coração, o Senhor, eu provo os pensamentos, Ele conhece aquilo que não sai da tua boca, e Ele diz assim, e eu, para dar cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Aleluia. Olha que tremendo isso. Quando nós pensamos em emoções, às vezes nós não damos conta. Escute, isso é muito importante. Às vezes nós não damos conta e muitas das vezes reagimos àquela emoção. E às vezes reagimos de uma forma inadequada. E lembre-se, existem reações, palavras, que uma vez lançada e liberada, não tem mais como você voltar atrás e falar, me dá aqui, eu me arrependi, me dá de volta isso aí que eu falei. Não é assim? Me dá de volta. O silêncio, às vezes não queremos reagir, explodir, aí silenciamos e calamos. Será que isso também faz bem? Será que o outro entende o meu silêncio? Tantas coisas que nós poderíamos pensar nessa noite sobre relacionamentos, porque estamos entrelaçados com pessoas ao nosso redor. Casa, igreja, família, amigos, trabalho, faculdade, tantos lugares que passamos. Aleluias. E lembre-se que quando nós falamos dos sentimentos, que é uma emoção, quando eu trago essa emoção, quando eu tenho consciência da emoção, ela se transforma num sentimento. E quantas vezes nós temos dificuldades para reconhecer as emoções, então eu despejo no outro aquilo que às vezes eu nem tenho noção do que está acontecendo. Uma vez, eu lembro, eu já contei esse testemunho várias vezes, mas o Senhor sempre traz a memória a respeito do copo quebrado. Tem até no canal do YouTube um trecho pequenininho dessa ministração que eu fiz. Eu lembro que eu estava em casa fazendo algumas coisas de costa para a pia, e tinha algumas louças lá na pia. E o Marcos, meu filho, ele entrou na cozinha e falou, mãe, eu vim pegar aqui. Ele foi pegar algo muito rápido, eu não lembro, acho que era água, não sei. E quando ele pegou aquele copo, ele com tudo deu uma pancada assim no copo. E aí ele olhou e ele falou, mãe, não quebrou. Não sei se você vai lembrar disso, lembra, filho? Mãe, não quebrou. E saiu correndo, que eu acho que ele estava no celular, não sei, no computador. E aí eu continuei fazendo o que eu estava fazendo de costa. E aí o Senhor falou para mim assim, o copo quebrou. Aí eu tomei aquele susto, eu falei, como assim o copo quebrou? E aí eu fui para dentro da pia. E escute, o copo que o Marcos pegou, que teve a pancada, realmente não quebrou, não aconteceu nada. E ele pegou o copo, encheu de água e voltou para o quarto. Mas o Senhor falou, olhe para dentro da pia. E dentro da pia tinha um copo mais frágil que estava espatifado. Aí eu chamei ele e falei, filho, o copo quebrou. Ele, mãe, não quebrou, olha o copo aqui na minha mão. Eu falei, quebrou sim, vem aqui. Aí eu mostrei para ele. E ali o Senhor falou profundamente comigo. Às vezes os nossos impactos não estão causando efeito tanto em um, mas em outros o efeito pode causar um grande estrago. Às vezes aquilo que para você parece bom, o teu comportamento, a tua atitude, os teus sentimentos, escolha, emoções, tá tudo bem. Mas será que no outro não está causando um impacto profundo, né? Não está causando marcas profundas nele? Então fica essa observação para que você pense. Aquele copo que estava na mão dele era um copo resistente e não quebrou, mas o outro quebrou, pastora. Talvez eu seja resistente para algumas coisas. Vem porrada, vem isso, eu ouço aquilo e está tudo bem. Mas a forma que eu reajo, será que esse impacto para o outro também não tem feito efeito nenhum? Então eu quero que você entenda algo nessa noite. Estamos falando sobre relacionamento.
relacionamentos e envolve a nossa vida, envolve a nossa jornada. Ah, pastora, mas e aquelas áreas que eu não consigo? Traga a luz do Senhor. Nós temos falado sempre nisso. E não desista, porque Ele tem prazer em nos ajudar. Ele tem prazer, como a palavra diz aqui: eu, o Senhor, sondo o coração e provo os sentimentos e pensamentos, para dar cada um segundo os seus caminhos. Davi orou e disse: Senhor, sonda o meu coração, vê se tem alguma coisa aí que não está do jeito que o Senhor gosta, e me guia pelo teu caminho eterno. Será que nossa oração pode ser assim nessa noite? Pedindo para que o Senhor venha sondar os nossos corações, para que nós possamos a ter relacionamentos saudáveis, para que possamos viver aquilo que o Senhor tem para nós, na sua forma, na sua totalidade. Amém? Então fica aí para você essa reflexão. Às vezes aquilo que você está dando conta, o outro aparentemente, para o outro pode estar sendo difícil demais. Então observe, porque tudo está interligado e estamos entrelaçados com em nossas relações ao nosso redor. Amém? Eu já estou quase acabando, eu não quero me demorar nessa noite. Pode passar essa também. Você sabia que o pecado, ele distorce os nossos sentimentos? Nós falamos aqui há pouco. O pecado, ele distorce os nossos sentimentos, né? Então, preste atenção, porque isso aqui é uma coisa muito importante. O pecado, ele distorce o que Deus criou para ser bom. E por conta disso, os nossos sentimentos podem nos enganar. Por conta disso, os nossos sentimentos, eles podem nos prender e nos desviar do caminho certo. E isso vai gerar muito sofrimento e dor, tanto para você quanto para o outro. Então é importante, como nós acabamos de ler aqui, sobre o que Jeremias fala, que só o Senhor, Ele sonda o coração e Ele examina. Então eu quero perguntar uma coisa para você nessa noite: como que nós lidamos com os nossos sentimentos? Eu já estou quase encerrando. Como será que nós lidamos com os nossos sentimentos para vivermos essa união? Foi a abertura da palavra, Salmo 103. Bom é que nós vivamos em união. Mas se eu não consigo desenvolver um relacionamento saudável, como que eu vou viver em união? Faz sentido para vocês? Amém? Então como que eu... Pode mudar para a próxima, Fábio, por favor. Como que eu vou lidar com os meus sentimentos para vivenciar, para viver essa união e um relacionamento saudável? Qual é o primeiro passo para mim lidar com nas relações? Pode passar para outra. Não, essa mesma. Não, volta. É que eu tô tentando acompanhar aqui e ele está adiantado. Como que eu vou lidar com esses sentimentos? Qual é o primeiro parâmetro para mim desse relacionamento? É aquela mesma, Fábio, que você tinha colocado. Conhecendo a verdade da palavra de Deus. João 17:17. Olha o que é a oração de Jesus. Você sabia que Jesus orou por você? Sabia disso? João 17:17 é a oração intercessória de Jesus. E no versículo 17 ele pede assim: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ele orou por mim, orou por você. Olha que tremendo. Então como que eu começo a lidar, a vivenciar de uma certa forma essa união para obter relacionamentos saudáveis? Primeiro ponto, eu preciso ser santificado na verdade. A palavra do Senhor é a verdade. Ele orou por mim. Isso é importante. Aquilo que Jesus declarou sobre nós, sobre aqueles que estavam e aqueles que iriam crer em sua palavra. Segundo ponto, João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, olha que tremendo. Eu sou santificado através dessa verdade. E a verdade da palavra, ela passa a me libertar. Ela passa a trabalhar em mim. Ela passa a trabalhar dentro de mim. Segundo tópico, os meus sentimentos, preste atenção. Lembra que eu falei que as emoções são uma bênção? Os sentimentos, né? As emoções são dadas por Deus.
mas pelo pecado houve distorção, eu posso ser enganada pelos próprios sentimentos. Pastor, então o que eu tenho que fazer? Eu preciso submeter os meus sentimentos a Deus. Eu preciso submeter os meus sentimentos a Deus. 2 Coríntios, consegue colocar para mim? 2 Coríntios 10, 5. Olha o que diz: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, agora eu quero abrir um parênteses aqui, porque isso aqui é muito importante que você entenda. Lembra que nós falamos das emoções como uma reação? E às vezes eu acabo não tendo consciência diretamente, eu acabo não dando conta às vezes daquela emoção. Mas preste atenção, quando você passa a entender e a buscar esse conhecimento, esse autoconhecimento, à luz da palavra, então mesmo assim os seus sentimentos, eles precisam se submeter à vontade de Deus, que é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Mas como assim, pastora? Sabe o que significa? Quando você submete o teu sentimento à vontade do Senhor, é quando você faz mesmo sem ter vontade de fazer. Quando você tem consciência. Porque você que está aqui, eu tenho certeza que você pode, às vezes pode passar em momentos de raiva, de estresse. Você pode até às vezes não perceber a sua reação, as suas emoções que foram ali tanto externas, que foram passadas para o outro às vezes de forma tão que dificultou a vida do outro, como a ruptura que nós falamos, até o impacto. Vamos falar assim para a gente entender um pouco. E às vezes passa despercebido, e às vezes naquela hora eu não dou conta daquela minha atitude, daquela minha emoção. Mas aí depois eu posso pensar assim: puxa, não foi legal. Não é assim? Até porque o próprio Espírito Santo traz e fala assim: ó, aquela tua resposta, aquela tua autoridade excessiva, tantas coisas, não foi legal. E aí você começa, então você tem que ter essa consciência. E a própria palavra do Senhor, quando nos fala que nós temos que submeter os nossos sentimentos a Deus, aí é que entra a questão. Que aí eu reconheço a minha emoção, eu estava com raiva mesmo, eu fiquei chateado mesmo, eu fiquei estressado. Mas e agora, como que eu vou reagir a isso? Porque a própria palavra me traz consciência. Então eu vou ter que perdoar mesmo sem ter vontade? Vou. Às vezes eu vou ter que fazer mesmo com medo, vai com medo mesmo, porque o Senhor, Ele vai na tua frente. Consegue entender? É diferente. Se eu for só pela minha emoção, eu vou falar assim: puxa, eu falei o que não devia, ficava tão nervoso naquela hora, me irei, né? A palavra fala: irai, mas não peca. Aí eu reconheço, mas deixa pra lá. Não, a própria palavra de Deus te traz consciência para você poder fazer mesmo sem ter vontade. E aí você vai falar com aquela pessoa mesmo sem ter vontade. Você vai perdoar mesmo sem ter vontade. Por quê, pastora? Porque os meus sentimentos precisam se submeter à vontade do Senhor. E assim Ele vai gerando em mim crescimento, fortalecimento. E aquilo que me gerava tanto mal-estar passa a não me fazer tanto mal. Porque agora eu vou sendo fortalecida. Para o quê? Receber de Deus, amar a Deus, me relacionar com Ele, amar a mim mesma e amar o outro. Não me fale que você ama o outro se você não consegue amar você mesmo. E não fale que você entende o que o outro passa se você não consegue tirar tempo para pensar no que você passa. Consegue entender? Que é uma mão dupla? Já estou quase encerrando. E por último, pode passar, Fábio, mais um aqui. Acho que essa daqui eu não tenho projetor. Pode isso, submeter os nossos sentimentos ao Senhor, ok? Mesmo sem ter vontade. Submeta. E agora, eu quero só fechar com o último tópico. Pode passar o próximo. Buscar o equilíbrio. Para você ter um relacionamento saudável e viver esse relacionamento, você precisa buscar o equilíbrio. Seja relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo e com você mesmo.
Pastora, mas eu tenho que ter equilíbrio com o relacionamento com Deus? Sim, buscar pelo equilíbrio. Você vive nessa terra. Você se relaciona com pessoas. Então você tem que ter todos os momentos e você tem que buscar isso, colocando Deus em primeiro lugar. Ele tem que estar acima de tudo. Mas eu preciso desse equilíbrio. Então eu preciso buscar o equilíbrio, porque extremos nunca são saudáveis e eu devo evitar. Então, tanto na parte das emoções descontroladas, como nós falamos, as reações, né? Tanto quanto na parte do que? Das emoções reprimidas. Tanto uma quanto a outra vai adoecendo aos poucos. Isso nós não vamos entrar nessa área, que é outra questão. Mas tanto uma quanto a outra, ela vai adoecendo aos poucos. Tem um versículo, Provérbios 3:21, que fala, deixa eu ver aqui pra gente já, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, Provérbios 3:21. Ele diz assim: meu filho, que estas coisas não se afastem dos seus olhos. Guarde a verdadeira sabedoria, o discernimento. Em algumas traduções é o equilíbrio, porque são vida para a sua alma. Na linguagem da Nova Versão Internacional, ela traz exatamente como equilíbrio. O equilíbrio, preste atenção, ele gera bem, ele faz bem à sua alma. Ele é vida para a sua alma, o equilíbrio. Nós precisamos buscar o equilíbrio. E preste atenção que eu vou abrir um parênteses aqui já para encerrar. Acúmulos e sobrecargas. Acúmulos e sobrecargas nos tornam vulneráveis às armadilhas do inimigo. Vou repetir. A falta de equilíbrio, excessos, acúmulos, nos tornam vulneráveis às armadilhas do inimigo. E escute, se você não sabia, que talvez o próprio excesso e acúmulo que você esteja produzindo diante da relação, diante dos seus relacionamentos, você pode estar produzindo a sua própria ferramenta. Aquilo que você produz pode ser exatamente a arma que o inimigo está usando contra você. Muitas das vezes, aquilo que nós produzimos em excesso, pastora, acúmulos, falta de equilíbrio, rigidez. Lembre-se, o Espírito Santo, ele traz flexibilidade. Eu me torno vulnerável para o inimigo. E muitas das vezes aquilo que eu estou produzindo é exatamente o que o inimigo está usando contra mim. Estão entendendo? Então observe e tome muito cuidado. Busque pelo equilíbrio. Busque pelo equilíbrio que a palavra do Senhor ela pode nos proporcionar. Se submeta aos seus sentimentos ao Senhor. Conheça a verdade da palavra, e ela nos libertará a cada dia. O conhecimento gera libertação, ele traz alívio, vida para a nossa alma. Nós precisamos nos santificar na verdade. Precisamos viver o nosso relacionamento colocando Deus acima de tudo e amando o próximo como eu amo a mim mesma. E como eu amo a mim mesma, como eu tenho demonstrado esse amor por mim mesma. Será que a minha palavra, quanto ela vale, a minha palavra? Para mim mesmo. E para terminar, fechando, Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fábio, pode passar o próximo slide para mim, aquele do coração. Ei, escute, eu estou correndo contra o tempo. O teu coração, ele deve estar guardado e não aprisionado. Deus não quer um coração aprisionado, mas Ele quer um coração que esteja guardado nele,
Aleluia. Deixa eu ver ali se o Fábio consegue colocar a imagem do coração, uma imagem bem bacana. Guarde isso no teu coração, guarde o teu coração. A própria palavra do Senhor diz, porque dele procede as fontes de vida. Então teu coração, ele é para estar guardado em Deus e não aprisionado. E pastora, como que eu faço para que o meu coração não se aprisione? Transforme o teu coração pela renovação da tua mente, pelo entendimento da palavra, porque aí você consegue experimentar a boa e agradável vontade de Deus. Olha lá, essa imagem é muito forte. Eu uso ela no meu e-book sobre dependência emocional. O coração aprisionado. Então o teu coração, ele deve estar guardado em Deus e não aprisionado. Amém? Você está entendendo? Está comigo? Vamos lá, finalizando. Vamos fechar aqui. Fábio, pode colocar a última imagem. Por último, essa imagem que eu também acho muito forte. Toda prisão, ela vem junto com a escravidão. Amém? E você precisa saber aquilo que está difícil de romper, aquilo que está difícil de ultrapassar. Lembre-se, toda prisão, ela vem junto com a escravidão. E sozinhos nós não podemos, sozinhos nós não conseguimos sair. Então você precisa saber que o Senhor, Ele está disposto a te ajudar. Esses dias conversando com uma pessoa, e a pessoa falando para mim, pastora, mas se você vê que a pessoa precisa de um acompanhamento profissional, espiritual, você vai indicar um aconselhamento? Sim, eu faço atendimento, aconselhamento espiritual. Mas pastora, se você vê que a pessoa precisa de um acompanhamento profissional, uma terapia, um psicólogo, sim, claro que eu vou indicar. Quando você está com uma dor de dente, você vai aonde? Você procura um dentista. E por que às vezes a gente somos tão resistentes? Então tenha sabedoria, discernimento da parte do Senhor, porque Ele quer que você desfrute do melhor. Então às vezes é ser necessário uma ajuda profissional, sim, e Deus prepara pessoas abençoadas para te ajudar. Ajuda espiritual, e assim nós vamos, sobre a palavra, nós vamos vivendo. E creia e acredite, o Espírito Santo, Ele nos direciona em cada momento, em cada etapa da nossa vida. Pode ser que você não precisou numa época, talvez você precise agora. Talvez coisas que funcionou antes, agora talvez precisa de um alinhamento. Eu não sei, mas eu sei de uma coisa: não seja roubado, não seja enganado. Amém? Não negocie a tua paz, não negocie. Seja bênção na tua vida e seja bênção para o outro. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero orar, eu quero encerrar orando por vocês nesta noite. Relacionamentos saudáveis, é isso que nós vamos pedir para o Senhor nesta noite, para nos ajudar em nossos relacionamentos, que possamos viver. Existem situações que têm nos tirado a paz, existem situações que precisam ser rompidas, e Deus tem nos dado clareza. Lembre-se, eu tenho clareza e eu trago a consciência, e a própria palavra que examina mente, coração, medula, ela examina tudo, ela vai aonde eu não posso. Amém? A palavra de Deus vai aonde a minha voz não chega, aonde a tua mão não alcança. Ela faz o que nós não podemos. Fecha os teus olhos. Meu bem, pode apagar. Ele está lá fora, deixa ele. Senhor, eu te louvo por esta noite, Pai. Ah, Senhor, o Senhor tem nos direcionado a seguir em frente, mas não seguir de qualquer maneira. O Senhor tem, Pai, nos ajudado e nos direcionado a prosseguir de forma a qual nós venhamos viver e alcançar coração sábio. Pai, nos ensina a contar os nossos dias, a viver de forma, Pai, abençoada, a sermos gratos, como foi falado no início, a desfrutarmos de um relacionamento precioso. Nos ajuda, Pai, no crescimento da fé, no reconhecimento do amor, porque o Senhor nos amou primeiro, e na confiança, porque o Senhor nos conhece como ninguém. Pai, que essa palavra venha florescer no coração de cada um, em cada coração, cada terra do coração, que essa palavra venha florescer e venha, Pai, gerar mudanças de arrependimento, mudanças, ó Pai,
Pai, para buscar, Senhor, fortalecimento e conhecimento em Ti, não negligenciando a si mesmo, não negligenciando o outro, porque foi a abertura desse culto, foi sobre isso. Somos comprometidos com aquilo que fazemos, com aquilo que o Senhor nos deu, com a família, com o ministério, relacionamentos, amigos, casa, trabalho, tantas coisas, e que haja em nós um coração genuíno, disposto a aprender, disposto a se quebrantar e não ter medo de pedir desculpa quando for necessário, não ter medo de se arrepender quando precisa de arrependimento, se desculpar. Que haja postura em nossos corações, forjados pela palavra de Deus, onde há comunhão, aonde a Tua palavra diz que bom é ao vivermos em união, porque ali o Senhor ordena a bênção. Pai, que haja transparência nesta noite, e que relacionamentos sejam restaurados, que copos trincados, o Senhor é o oleiro que faz e desfaz o vaso conforme a Tua vontade. Vem com o Teu amor, vem com a Tua cura, Senhor, vem com a Tua restauração, porque esse ano o Senhor diz que viveremos áreas de restauração, em áreas profundas da nossa vida, onde a nossa mão não chega, onde a nossa voz não alcança, e onde os nossos pés se embaraçam. Em tudo o Senhor vê e conhece todas as coisas. Assim eu coloco os Teus filhos e filhas nesta noite, e que a Tua palavra venha, Pai, gerar efeito em cada coração, porque como o Senhor mesmo diz, ela não volta vazia. Assim nós Te louvamos e Te oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus bem forte.